Oi, eu sou a Manuela e eu vou estar apresentando agora a teoria e a simulação da matéria de prática de eletromagnetismo, que corresponde ao experimento 5, que tem o tema antenas. Bom, um resumo do que eu vou estar apresentando agora. Eu vou fazer uma introdução sobre quais temas a gente vai abordar ao longo do vídeo. Vou passar um pouco da teoria do tema principal e depois a gente vai passar para simulações. A gente vai fazer primeiro uma simulação da antena microstrip retangular, e eu também já vou passar os resultados no final, e depois a gente vai passar para a simulação de uma antena com microstrip circular. Depois eu vou concluir e passar as referências. Bom, o objetivo desse experimento é verificar experimentalmente, através das simulações, o conceito e os funcionamentos das antenas através do software HFSS. Bom, a gente vai estar apresentando a simulação de um tipo de antena, que são as antenas microstrips. Então, na parte retangular, a gente vai construir, simular e analisar uma antena que opera na frequência de 7,5 GHz. E na antena circular, a gente vai utilizar essas mesmas configurações, mas a gente vai utilizar um PET circular. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é uma antena, e como que ela funciona de fato. Uma antena é um dispositivo importante para as telecomunicações e para a sociedade, isso é inegável. Elas auxiliam em diversas áreas, desde a sua criação e com o desenvolvimento da tecnologia. Hoje em dia é impossível a gente viver sem as antenas, elas estão presentes em todas as o nosso cotidiano, nossas atividades, muito presente na engenharia e nas atividades, Uma antena, ela é um componente desenvolvido para irradiar ou captar ondas eletromagnéticas. Então, essa é a principal função da antena. A antena, ela atua como interface entre as linhas de transmissão e o espaço livre, então, o que está no espaço e as linhas de transmissão. Dessa forma, ela pode atuar tanto como um transmissor quanto um receptor de ondas eletromagnéticas. E, através disso, é possível a gente se comunicar através das ondas. Bom, o que é uma antena microstrip e o que difere ela das outras antenas? Uma antena microstrip, ou antena de PET, ou microfita, do português, ela consiste num circuito integrado, que é composto por uma pista metálica, que ela atua como um radiante, que é separado do seu plano terra por uma camada composta de um substrato dielétrico. Esse circuito pode ser alimentado por um cabo coaxial, por uma pista do microstrip ou por um acoplamento eletromagnético. Então, aqui a gente consegue visualizar melhor que essa configuração de antena, ela vai ter um plano terra e ela vai ter um PET, e entre elas a gente vai ter um substrato dielétrico. Então, essa é a configuração geral da antena microstrip, e ela vai se diferenciar pelo PET, que é a parte de cima, que é o elemento radiante, que vai ser aqui em cima. Aqui na figura da esquerda é retangular, quadrada, e aqui do lado é circular. Então, essa vai ser a diferença, e a gente vai apresentar a simulação de cada caso. Bom, vamos começar agora com as simulações. A primeira é retangular. Esses são seus dimensionamentos, que foram especificados pelo professor. Vão ter esse dimensionamento e essa profundidade. Então, vou passar para a parte da simulação. Bom, a gente já começa utilizando o HFSS, que vai se diferenciar um pouco dos que a gente estava trabalhando até agora, que era, no caso, a gente estava usando o ANSYS Maxwell. Agora a gente vai mudar um pouco a interface da nossa produção, das simulações. E como sempre, a gente vai começar pela geometria primeiro, desenhando a geometria e o espaço e as configurações do que a gente quer trabalhar para depois ir para simulações. A simulação é sempre a última coisa, que no caso da simulação, que eu digo, são os resultados, Então, a gente sempre precisa criar uma geometria para depois passar para análise, todos esses dimensionamentos são referentes àquela imagem anterior do slide, que foi dada no PDF pelo professor. E aqui a gente criou a parte terra e depois a gente criou o material que vai ser o dielétrico. Aqui eu já estou mudando as propriedades também.
Então, a parte de baixo, ela foi de cobre, e depois a gente vai acrescentar os outros materiais das outras. Esse segundo material poderia ser qualquer um material, desde que tivesse uma... Desde que tivesse... Oh, meu Deus, de novo, né? Desde que tivesse uma permeabilidade relativa de 2,2. Então, aqui no caso, eu escolhi o Arlon de Clad 880, que é a descrição. Mudando algumas propriedades. Transparência também, para visualizar melhor. Agora a gente vai começar a construir o nosso pet, que no caso, o primeiro vai ser retangular, e eu também estou usando as dimensões que foram passadas pelo PDF. Agora a gente vai criar a alimentação, né, do pet, que vai ser esse conectorzinho. Unifiquei as duas peças agora, que a gente criou. E eu terei o material para cropping. Tava só verificando para ver se estava tudo certinho, se estava unificado mesmo. Depois a gente vai mudar o plano para ZX, para a gente criar uma outra conexão que vai ser responsável por... que vai ser onde vai ser alimentado esse pet. Vai ser um retângulo, e os dimensionamentos também eu levei em consideração já a espessura de toda a peça. Mudei as propriedades. E agora a gente vai selecionar essa face e a gente vai usar uma ferramenta para unificar esse retângulo com o restante da peça que a gente criou do pet. Eu tive uma certa dificuldade nessa parte, porque reparem que o triângulozinho ele fica com a base preta, porque ele pega desde do plano, né, até o final da peça. E eu tinha que pegar só a partezinha referente à parte de elétrica. E aí eu não estava conseguindo identificar esse erro. E depois muito esforço, eu até editei o vídeo, eu consegui entender o que eu estava errando. Vocês reparam que que aparece uma barrazinha preta no triângulo, depois aparece ele só verdezinho. Aí quando ele tiver verdezinho, que é a opção correta, né? Para você conseguir usar a ferramenta. Aí agora eu tinha dado certo e eu consegui unificar toda a peça. Aí eu voltei pro plano XY. Vi se estava tudo certo. Podem ver que a peça ela fica já unificada com o restante.
interligada. Agora a gente vai criar a nossa região, que vai ser o ar, onde a gente vai operar a simulação com a nossa peça, com a nossa antena. Esse dimensionamento ele também já foi feito antes, pensado direitinho. Por isso que eu só coloco os valores, que eu faço todos os cálculos antes, para saber direitinho. Mudei as propriedades de cor e transparência só para visualizar melhor. E depois coloquei ar, como sendo o material. Depois criei um radiation nessa região também, que vai servir de análise. Depois dei um setup, só que nesse caso a gente, diferente dos outros, a gente vai colocar a frequência que a gente quer, que vai ser 7.5 GHz, como foi solicitado, e a gente vai fazer algumas outras alterações e especificações para conseguir os resultados que a gente precisa. Quando você confere o setup, aparece essa outra tela, que aí você vai editar a frequência e como você quer que ela se comporte no material. Lembrando que esses detalhes eu sempre pego de referência e dos vídeos de referência e das especificações que o professor passa. Depois que a gente salvou, agora, analisou a peça e salvou, a gente vai criar as especificações do nosso radiation. Aqui, no caso, a gente vai fazer um tanto para a parte 3D quanto para a parte 2D. Essas são as especificações de Φ e θ. E depois a gente vai fazer o 2D. E agora a gente vai passar para a parte dos nossos resultados. Eu estava verificando direitinho de que era. A gente vai solicitar o ganho em dB. E a gente vai conseguir plotar o nosso primeiro gráfico. Gráfico 3D. Rotacionando a peça para visualizar melhor. Agora a gente vai passar para o nosso segundo gráfico. Também de ganho e dB. Mas agora a gente vai passar para o 2D. E notem que aqueles tipo orifícios que tinha na parte 3D,
eles são colocados dessa forma no gráfico 2D, como se fosse uma fenda. E agora, passando para o nosso outro resultado. Agora a gente vai plotar um gráfico diferente. No 2D. Observem que nesse caso aqui também a fenda aparece. E assim a gente conclui a nossa simulação da parte retangular. Passando para a nossa simulação da antena circular agora, com o PET circular, essa especificação ela foi realizada devido aos grupos. Como eu sou do grupo A, eu fiquei com o PET circular, mas outros grupos terão outras especificações e dimensionamentos do PET. Aqui tem mais detalhado como que vai ser, e ele vai ter 16 milímetros de diâmetro. Então, a gente vai passar agora para a nossa simulação da antena circular. Bom, aqui, como a base ela vai ser idêntica à simulação anterior, eu aproveitei a geometria para facilitar tanto na produção quanto na fabricação do vídeo também, para não ficar tão longo, já que vai ser exatamente o mesmo processo, como foi especificado que seriam as condições, tanto de frequência como das outras, né? O material também. Então, a única diferença seria a geometria do PET. Então, eu utilizei a mesma base, né? E as mesmas informações da anterior. Então, eu excluí o PET que foi criado aquela hora, na outra simulação, e inicializei a produção do novo PET. Tava conferindo direitinho. Aqui eu apaguei, já tinha apagado. E, como vocês podem ver, eu dei um draw circular. E com as especificações já também detalhadas, né, de 16 milímetros de diâmetro, eu construí o PET circular. Eu tava confusa, achando que eu tinha feito alguma coisa errada e que ele tava um pouco mais abaixo em questão de profundidade. E aí eu só dei um zoom pra conferir e tava tudo certo. Era só uma questão de ótica, né, mesmo. Depois eu unifiquei a peça. Só que como eu tinha criado a nossa terminalzinho aqui, conectou para aquela outra peça, ele ficou um pouco, ele não conectou exatamente todo
no círculo, né? Então, eu aumentei ele para ter certeza que ele ia estar todo conectado com o PET circular. E não vai fazer diferença porque o dimensionamento, ele dava a distância da base do círculo até o final da peça. Então, continuou sendo 8 centímetros, né? Essa diferença. 8 milímetros, aliás. Bom, essa era a única diferença mesmo, a alteração que a gente teria que fazer. Todas as outras etapas, a gente manteve a configuração da simulação anterior. Ali eu estava dando as últimas conferidas para ver se estava tudo certo e poder salvar para começar a simulação. Estava conferindo tudo direitinho. Se tinham todos os setups, se estava tudo certo. A conexão. E como estava tudo certo, como já tinham setups também, todos já pré-definidos, eu só validei a peça e salvei. Mas é sempre importante, quando você reutilizar um projeto que já esteja pronto, você verificar se todas as configurações iniciais, elas continuam sendo, se elas ainda prevalecem, né? Porque pode ser que aconteça algum erro na hora de salvar, ou que alguma outra configuração, ela se desfaça, né? E aí vai atrapalhar seus resultados. Ou a peça não vai rodar. Bom, essa foi a nosso primeiro gráfico. Depois a gente vai criar outro gráfico de radiation pattern. E agora em relação a phi. Esse primeiro gráfico foi relacionado a alfa. E a gente colocou uma condição ali de 90 graus para analisar. E a gente conseguiu outra imagem. Isso na geometria 3D, né? Tava só conferindo, que eu acabei criando vários ali sem querer. Mas é porque eu dei vários new reports. Aí foi criando outros em cima do outro. Aí. Agora vamos passar para o 2D, de fato. Observem que esse daqui também ele apresenta aquela fenda da simulação anterior. Agora a gente vai passar para nossa outra simulação. Também colocando em função de dB, decibytes. E agora a gente tem a nossa simulação de ganho da nossa antena em 3D. Observem que aqueles gráficos, eles fizeram exatamente o local daquela fenda que eu falei, que são esses orifíciozinhos criados, essas
como se fossem penetrações no gráfico. E agora a gente vai fazer o nosso último gráfico. Agora para o 2D. Mostra exatamente também aquela fenda, como eu havia referido. E agora passando para um gráfico de frequência. Onde a gente vai ver aqui, onde tem exatamente a frequência de 7,5 que foi solicitado aqui, é o ponto mais baixo da antena e é onde o funcionamento dela é melhor. Então, esse é um gráfico com um parâmetro de frequência. E assim eu finalizo a nossa última simulação. E concluo o trabalho, né, com bastante satisfação de ter conseguido os resultados esperados. A simulação, ela facilita muito na compreensão de como as coisas realmente funcionam. Eu sempre vou frisar isso em todas as conclusões, porque a gente tem um pensamento antes da simulação, e quando a gente vê como que aquilo tá funcionando, tá gerando, tá se iniciando, a gente consegue entender realmente o sentido de fazer uma simulação e a importância disso na engenharia, né? Que é o nosso principal caso. Porque quando você vai escolher ou material também, análise de material, análise de coordenadas, né? De valores, de frequências, de tudo. Então, a gente consegue fazer essas alterações e ver o comportamento do objeto, daquilo que a gente está estudando em análise, né? Para a fabricação final. E isso é muito importante e foi super... tanto a teoria quanto a simulação ela foi super importante para entender realmente o funcionamento das antenas, que, como eu disse no início do vídeo, são extremamente importantes, né, para a nossa sociedade e para a evolução da humanidade, da comunicação, dos avanços na tecnologia e em diversas outras áreas, né. Então, com isso, eu concluo meu trabalho. O meu último experimento. Aqui estão algumas referências que eu utilizei ao longo do trabalho e do experimento, e eu me despeço agradecendo.